Bom dia, irmãos. Está muito bonita a visão daqui de cima. A vontade de todos os encontros serem assim, todos juntos aqui. Deus está fazendo. E a parte muito bonita disso é ver a alegria, o sorriso na vida dos irmãos, esse desejo, essa vontade de estarmos todos juntos como filhos de Deus, filhos amados. Não adianta dizer que eu estou nervoso, porque o nervosismo não sai igual, né? Mas há algumas semanas atrás, num encontro aqui de sábado, o Senhor conduziu um tempo de testemunhos a respeito do ID. E alguns jovens aqui puderam dar testemunho de como foram alcançados pelo Senhor. E foi algo muito precioso, aqueceu o nosso coração de uma maneira muito especial naquela noite, né? Saber que a vontade de Deus se manifesta através da vida da igreja, nos levando a proclamar, a falar dele. Depois, acho que umas 2 semanas atrás, o Ion falou um pouquinho sobre algumas dimensões do nosso sacerdócio e essa união da nossa vida com o Senhor e a vida dos nossos irmãos. Podemos dar testemunho e alcançar aqueles que ainda não conhecem o Senhor. E era sobre essa palavra que eu queria conversar, meditar um pouquinho juntos aqui como igreja, aproveitando esse momento tão especial de estarmos diante da sua mesa. E eu queria falar um pouquinho sobre 4 verdades que compõem essa grande comissão, que é muito conhecida, eu acho, da grande maioria de todos nós, e que se encontra em Mateus 28, começando no versículo 16. Eu vou usar aqui a nossa antiga revista atualizada. E vamos olhar um pouquinho as Escrituras para gerar fé no nosso coração. Mateus 28, 16, diz assim: seguiram os 11 discípulos para a Galiléia, para o monte que Jesus lhes designara. E quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Queridos, a primeira verdade que compõe essa grande comissão que recebemos do Senhor é o próprio Ide. Já há muito tempo aqui, como congregação, nós temos falado sobre o Ide do Senhor. A gente até, inclusive, já interpretou o grego e achou uma nova forma verbal, dizendo indo, para mostrar o quanto isso tem que ser presente na nossa vida como discípulos de Jesus, como isso tem que fazer parte da nossa vida, e de fato é verdade. Essa nova vida que Deus nos deu, ela tem uma importância muito grande, contemplar o que Jesus nos pediu e sermos obedientes a Ele. Mas esse ide, queridos, é nada mais, nada menos, que realmente nós precisamos considerar que esse ide é uma ordem do nosso Senhor Jesus para os que verdadeiramente creem nele. O Senhor disse assim: vão e façam discípulos. Essa é uma ordem do Senhor. Ele pediu outras coisas para nós também.
Mas hoje Deus quer nos lembrar disso. É que para irmos e fazermos discípulos. Um amado irmão lá de Curitiba, ele disse que por muito tempo essa grande comissão parece que virou a grande sugestão. Se der tempo, a gente vai e faz discípulos. Mas ela não é uma grande sugestão. Ela é uma ordem amorosa do nosso Senhor Jesus, de irmos e fazermos discípulos. Outra coisa importante desse aspecto é que nós fazemos discípulos de todas as nações. De todas as nações. Marcos 16, 14, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Aqui nós temos duas coisas, duas expressões. Uma em Mateus 28, outra em Marcos 16. No Mateus 28, ele diz assim, de fazer discípulos de toda parte. Isso remete às pessoas que estão aqui, presentes. Nós hoje em Porto Alegre já encontramos pessoas de vários lugares. Aliás, aqui no Rio Grande do Sul, se a gente ficar procurando, sabendo de onde é a nossa origem, nós vemos de muitos lugares. Somos gente de tudo que é tipo, tudo que é cor, tamanho. Mas também há essa palavra de Marcos que fala que nós temos que ir a todo mundo e pregar o evangelho. Quando a gente junta essas duas palavras que estão em Mateus 28 e Marcos 16, a gente tem uma visão um pouco melhor da dimensão, da abrangência desse ID. É como aquelas máquinas fotográficas antigas que tinham duas lentes e quando a gente juntava uma e via uma imagem só, a gente tinha o foco, era muito claro para nós. Quando eu olho para esses dois versículos aqui, eu vejo que eles não são diferentes, eles somam. Nós temos que fazer discípulos aonde nós estamos e fazer discípulos em outros lugares. Isso é algo muito precioso. Alguns anos atrás, Deus deu a oportunidade, minha família, de estarmos num outro lugar, num outro país. E eu estava numa galeria comercial, fui procurar um guarda-chuva, estava uma garoazinha, para comprar um guarda-chuva. Bem brasileiro, né? Sai já na chuva sem guarda-chuva. E quando eu entrei naquela galeria, assim, uma galeria pequena, como essas galerias que nós temos no centro de Porto Alegre, eu olhei e eu tive uma visão. Ela não era uma visão no espírito, era uma visão, algo real que eu estava vendo, mas me levou a ver algo espiritual. Quando eu entrei naquela galeria, eu vi asiáticos, eu vi africanos, eu vi árabes, eu vi europeus, eu vi brasileiros, vi latinos, gente de tudo que é lugar no mundo. Eu fiquei pensando, olha que lugar, onde tem vários tipos de pessoas e que podem ser alcançadas pelo amor de Deus. Algumas dessas pessoas, elas não estão nesse lugar, e aí os senhores vão e façam discípulos, e precisamos acolher a vontade de Deus, e ir até onde essas pessoas estão, para que elas possam conhecer essa nova vida. E essa grande comissão, ela tem algo poderoso. Ela significa que o evangelho é para todos. Homem, mulher, branco, negro, alto, baixo, pobre, rico, para todos. E não podia ser diferente, porque essa é a expressão do amor de Jesus. Ele deu a sua vida. Diz que o Pai deu o que Ele tinha de mais precioso para que tivéssemos a vida eterna. E é o que nós estávamos cantando agora, há pouco. As grandezas do Senhor, aquilo que Ele fez na vida de cada um de nós. Ainda nessa primeira parte, diz que é para fazer discípulos. Discípulos de Jesus. Irmãos, às vezes podemos cair no engano. Algumas vezes. E eu também já caí nesse engano. De achar que nós formamos discípulos nossos. Mas os discípulos
são de Jesus. Às vezes podemos cair no engano que o id está no discipulado, embora o discipulado faça parte disso. A expressão é uma expressão que define isso, é que o que nós fazemos é cooperar com o Senhor, para que aquelas pessoas sejam parecidas com Jesus, para que elas tenham a vida de Cristo, e Deus nos dá graça. Por isso que nessa ação que Deus nos pede, a nossa visão tem que estar bem clara de quem é Jesus. Para fazermos discípulos de Jesus, precisamos ser discípulos de Jesus. E Ele nos pede isso. Cada um de nós. Não importa a idade, não importa a situação que nós estamos. Aliás, não consigo ver que uma vez Deus nos pedindo para fazer algo, Ele vai nos colocar numa condição que a gente não possa fazer. De alguma maneira, de alguma forma, Ele conta com cada um de nós para contribuir com esse id dele. Amém? A segunda verdade que compõe essa grande comissão é na continuidade do texto, assim, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Queridos, esse batismo em Cristo é para todos que creem de coração que Jesus Cristo verdadeiramente é o Filho de Deus. Isso é uma coisa muito importante, queridos. Muito importante. Porque isso vai refletir na continuidade do que o Senhor nos pede. É muito difícil querer formar o caráter de Jesus em quem não está revestido de Cristo, quem não foi batizado em Cristo Jesus. Eu diria que nem é muito difícil, é impossível. Não tem como. Mas para aqueles que foram revestidos de Cristo, porque creram de fato que Jesus Cristo é o Filho de Deus, e conhecem as implicações que tem em crer em Jesus, ele tem a oportunidade e o poder de ser formado um seguidor de Cristo, de ser semelhante a Jesus, de ser um filho amado, como nós aqui somos também. Não existe batismo em Cristo sem fé. Por isso que o texto nos mostra que quem crer e for batizado será salvo. A fé, ela vem em primeiro lugar. É a nossa primeira ligação, nossa primeira decisão que temos em Cristo, em crer. E o Senhor nos chama para fazer parte desse plano tão precioso, que assim como nós um dia fomos resgatados, cremos, recebemos, e Ele nos deu o poder de sermos chamados filhos de Deus, é pela essa fé, crer nele, que isso tudo pode acontecer na vida de cada um de nós. E junto com essa fé, um arrependimento para com Deus. Eu sei que podemos listar muitas coisas que precisamos nos arrepender, e esse arrependimento precisa ser constante na nossa vida. Uma mudança de atitude para com Deus. Eu estava lá, isolado, num lamaçal de pecados, sem esperança, Ele me resgata. Uma vez nós resgatados, nossa vida tem que se voltar completamente para o Senhor. Por isso que esse batismo, ele é para aqueles que creem. Hoje nós vimos alguns irmãos aqui, novos irmãos, alguns novinhos, alguns com mais idade, mas essa é a misericórdia de Deus alcançando todos, aqueles que creem, que recebem o Senhor. E nesse id há essa palavra. Não tem como continuar esse id de fazer discípulos sem batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E segue dizendo que ensinar todas as coisas que vos tenho ordenado. Esse é o discipulado a Cristo. Mas como ensinar a guardar? Em primeiro lugar, guardando tudo aquilo que nós temos recebido do Senhor. É impossível fazer discípulos sem ser
discípulos. Jesus fazia e ensinava. Até na nossa proclamação é assim. É muito bonito e nos traz um ânimo muito grande, irmãos, quando alguém vem dar um testemunho aqui que foi alcançado pelo amor dos irmãos, que houve uma ação de amor. Alguma coisa aconteceu e ele viu que havia amor, o amor de Jesus. Mas não se engane, irmãos, nós podemos fazer muitas coisas, mas se essa palavra não for pregada, não tem como gerar fé no coração. Não tem como ter essa nova vida em Cristo Jesus. Ela precisa ser pregada. As pessoas precisam saber que existe um Deus, que tem um Filho, e esse Filho se fez carne, e que Ele fez grandes obras aqui na terra, enquanto esteve aqui presente como carne, morreu pelos nossos pecados, ressuscitou e vai voltar. Agora, nós podemos falar isso e não viver o poder desse evangelho. Por isso que Jesus é o nosso modelo. Ele ensinava e fazia. Nós precisamos andar de acordo com essa realidade do evangelho. Essa realidade que fomos resgatados por Ele e agora nós temos uma nova vida. Se alguma coisa na nossa vida espiritual, ou do que é espiritual, ser movido por uma emoção, quando termina a emoção, tudo acaba. Mas quando isso é verdadeiro em nós, a vida que nós temos por meio desse evangelho, podemos proclamar com segurança. As pessoas vão ver na nossa vida o que nós vivemos. Claro, queridos, que muitas vezes, numa abordagem rápida na rua, não dá muito tempo assim para a gente expressar esse amor. Mas só o fato de nós pararmos e darmos atenção para uma pessoa é o amor de Deus em ação. E a gente fala do Evangelho. E se ela acolher, e se ela receber, um poder vai acontecer na sua vida. Algo poderoso, queridos, que vai transformar a sua vida. Isso não é uma coisa que nós estamos olhando, nós vivemos isso, queridos. Um dia esse poder operou em cada um de nós e agora nós estamos aqui reunidos por causa desse poder de sermos chamados filhos de Deus. Pensando nessas duas verdades tão preciosas, tão presentes na nossa vida, porque a gente ouve, e não vou dizer que nós não estamos fazendo discípulos, mas fazendo um autoexame. E é o que há uma palavra na ceia que nós precisamos nos examinar, cada um de nós aqui. Parece que quando a gente fala nesse autoexame, parece que já tem pode ter um tom de acusação. Mas eu sempre penso que o Jesus não é da ala do acusador, ele é da defesa. Ele é o nosso advogado, junto ao Pai. Mas se a gente for fazer um exame, talvez a grande maioria de nós aqui vamos nos sentir um pouco devedores, não é verdade? Um pouco devedores. Outros vão se sentir limitados para cumprir com esse papel, com essa grande comissão. Outros vão se sentir incapazes por algum motivo, por alguma situação. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. O Espírito Santo, queridos, que está em nós, está nos lembrando de uma ordem de Jesus. E mais do que isso, está nos falando essa noite que é possível nós vivermos. É possível nós obedecermos. E aí, nós podemos ir para essa terceira verdade.
E essa terceira verdade, ela é libertadora a respeito dessa grande comissão que Deus nos deu. A terceira verdade diz o seguinte: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Toda autoridade me foi dada. Essa autoridade, queridos, foi dada ao Senhor Jesus. Foi dada àquele que nos disse para fazer discípulos. Ele tem toda a autoridade. E essa autoridade não é só autoridade, é autoridade e poder. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, Ele deu um nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Ele recebeu toda a autoridade, foi exaltado pelo Pai, nele reside todo o poder. Esse é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis. Sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é o cabeça do corpo da igreja, ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para que em todas as coisas ter a primazia, porque aprove a Deus que nele residisse toda plenitude. Esse é o poder que Jesus tem, queridos. E é dele esse poder. É para ele, é para a sua inteira vontade e vontade do Pai. Ao único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, glória, majestade, império e soberania, antes de todas as eras e agora por todos os séculos. Amém. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo, ele, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade, nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que ele. E esse nome é? Aleluia. É muito bonito saber o que significa Miguel. É muito bonito ver o que significa Gabriel. Nomes de anjos, mas esse nome, queridos, ele está sobre todo nome. E você sabe o que significa esse nome? Que Deus salva. E esse nome tem poder. Já atuou esse poder na nossa vida, porque Ele nos salvou e continua nos salvando. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portas eternas, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai, ó portas eternas, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. E entrou na nossa vida, queridos. Essa é a autoridade do Senhor. Nele está toda a autoridade, todo o poder. Mas o Senhor também nos concede autoridade e poder para realizar a sua vontade. Só Jesus pode fazer a sua própria vontade.
Só Ele. Por isso que quando Ele nos concede autoridade, é para fazer a vontade dEle. Jamais, queridos, ousem usar dessa autoridade e desse poder para fazer sua própria vontade. E já adianto, não vai funcionar. Essa autoridade que Deus nos deu é para a sua vontade. Tendo Jesus convocado os 12, deu-lhes poder e autoridade sobre todos os demônios e para efetuarem curas. Também os enviou para pregar o reino de Deus e curar os enfermos. Deus nos deu autoridade contra os demônios, queridos. Não para bater papo com o capeta, mas para mostrar quem é poderoso. Ele é poderoso. E expulsar e libertar, porque Ele veio para libertar os cativos, os oprimidos por Satanás. Eis aí vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões, sobre todo o poder do inimigo, e nada, absolutamente nada, vos causará dano. E aqui, a gente pode pensar que é invencível. Mas Jimmy está dizendo que nada pode nos causar dano algum. O que Deus quer de nós aqui nessa terra é que de fato tenhamos um espírito inabalável. E quanto à vontade de Deus, aquilo que Ele quer fazer conosco, através de nós, de fato, absolutamente nada pode acontecer, porque Ele está conosco, para a missão que Ele nos deu. Agora, achar que nada pode acontecer conosco, por causa de nós mesmos, é por causa da vontade dEle. E eis que eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes, e simples como as pombas. E acautelai-vos dos homens, porque vos entregarão aos tribunais, e vos açoitarão nas suas sinagogas. Por minha causa sereis levado à presença de governadores e de reis, para lhes servir de testemunho a eles e aos gentios. E quando vos entregarem, não cuideis em como ou o que haveis de falar, porque naquela hora vos será concedido o que haveis de dizer, visto que não sois vós os que falais, mas o Espírito de vosso Pai é quem fala em vós. Poder, queridos, para sermos testemunhas. Ele coloca as palavras dele na nossa boca. Seja diante de tribunais, diante de situações, Ele nos garantiu isso. E isso não era só para os apóstolos, mas todos aqueles que querem continuar o apostolado de Jesus, de salvar os perdidos e construir a casa de Deus. Esses sinais hão de acompanhar aqueles que creem, em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles serão curados. Para a glória de Deus. Há uns 2, 3 meses atrás, a gente como congregação pôde observar um pouco, meditar a respeito da vida dos primeiros irmãos narrado no livro de Atos, e a gente viu isso aqui. De vez em quando uma cobra picava e não acontecia nada. Mas de vez em quando também vinha a chibata, né? Era açoitado, apedrejado, até morriam. Mas enquanto Deus quer nos usar para o seu ID, fiquem tranquilos, queridos. Ele vai nos sustentar e vai nos dar todas as coisas. Não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra, que eu sempre fico pensando que é por aqui. Deus nos concede autoridade, exclusivamente,
para fazer a sua vontade. E agora vamos para a quarta verdade desta grande comissão. Para mim essa verdade é a mais doce. Hoje de manhã ainda, você sabe, quando a gente vai repartir algo de Deus aqui, a gente sempre em casa, enquanto tem tempo em casa, a gente ainda está dando uma olhadinha, uma oradinha, como diz um irmão amado. Eu lembrei de um salmo, Salmo 16, versículo 11. Se pode projetar aqui, eu só anotei a referência. Tu me farás ver os caminhos da vida, na tua presença a plenitude de alegria, na tua destra delícias perpetuamente. Por isso que eu acho que essa verdade é a mais doce. A presença de Deus nós temos constante alegria. E ele fala que na destra dele há delícias perpetuamente. Irmãos, eu gosto de pensar quem está hoje à destra do Pai. Esse Jesus. E que nele é muito bom estar. E o que ele fala nessa quarta verdade? Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Todos os dias, queridos, é todos os dias. Não é no domingo às 9h30, não é no sábado às 19h apenas, não é nos encontros na casa, mas todos os dias. Em todo o tempo, em toda hora. Eu sei que algumas vezes da nossa vida a gente pensou que Ele não estava conosco, mas é um engano. E quem soprou esse engano é aquele que nunca se firmou na verdade. Ele está sempre conosco. Agora, Samir comunicou aqui o falecimento da filhinha do Davi Menegon. Eu não sei quantos dias, os 6 dias, mas 6 dias da presença de Deus na vida dessa menina e dos pais também. Sobretudo 95, vai fazer 95 anos com a presença de Jesus. Telmo, quinta-feira, completou 80 anos. 80 anos na presença de Cristo. João Nelson, hoje, 70 anos está fazendo hoje. São 70 anos da presença de Deus na sua vida. 43, o Juliano, da presença do Senhor. Ah, mas eu me converti há pouco tempo. Não importa, Ele sempre estava olhando para ti. Chegou o dia que Ele te resgatou, para que tu possa eternamente desfrutar da sua presença. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. O Filho está sempre presente na nossa vida, queridos. Por meio do seu Espírito Santo que habita em nós e também é Deus. E que prepara essa morada para uma habitação eterna do Pai. Na nossa vida. Em nós e através de nós. Porque Jesus disse que todas as vezes que nós nos reunirmos por causa dele, ele vai estar no nosso meio. E há uns anos atrás, Imitian lembrou uma verdade muito preciosa do Senhor para nós. O quanto é poderoso quando estamos juntos. O quanto Deus quer se manifestar quando estamos reunidos juntos. É Deus na nossa vida,
Nos encontramos por causa de Jesus para fazer algo da sua vontade. E Ele está no nosso meio. Ele está entre nós. Esse versículo de Mateus 1:23 fala de algo muito tremendo, porque era a promessa se cumprindo que Jesus, o Filho de Deus, e por que não dizer o próprio Deus, porque Ele é a imagem do Deus invisível, ia andar entre os homens, pecadores. Mas não parou lá. Ele morreu e ressuscitou. E hoje todos nós que decidimos viver essa vida com Deus, temos a presença de Deus. Uma vida substituída, uma vida onde nós podemos ser revestidos dEle. Ele está sempre presente na nossa vida. Filhinhos, vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas. Porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Maior é aquele que está na vida de cada um dos seus filhos. Ele é maior que as fraquezas. O que está em nós é maior que as fraquezas. O que está em nós é maior que as nossas debilidades. O que está em nós é maior do que os nossos medos. O que está em nós é maior do que a nossa vergonha. O que está em nós, queridos, é maior que o nosso desânimo. O que está em nós é maior do que a nossa timidez. O que está em nós, queridos, é maior que a nossa preguiça ou qualquer outro pecado que possa querer nos atrapalhar de fazer a vontade de Deus. Ele é presente na nossa vida, queridos. E essa é uma grande verdade dessa grande comissão. Aqui a gente vê 4 coisas, 4 verdades, que nós poderíamos, para não esquecer, os 4 todos. Todo o poder me foi dado. Fazer discípulos de todas as nações, ensinando a guardar todas as coisas. E eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação do século. Mas que fique gravado no nosso coração, queridos, essa totalidade. Ele é a plenitude, Ele é completo. E Ele quer que essas coisas sejam completas na nossa vida, todos os dias. Mas existe algo no texto, e eu estou finalizando aqui, que precisa ser observado. Voltando lá para Mateus 28, versículo 16, diz assim: seguiram os 11 discípulos para a Galiléia, para o monte que Jesus lhes designara. E quando viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. A incredulidade, queridos, é o grande obstáculo para cumprirmos com a grande comissão. Por isso que nós precisamos, queridos, desesperadamente, confiarmos no Senhor. Mas a solução, porque na narrativa aqui diz que alguns adoraram, outros duvidaram, mas diz que Jesus se aproximou deles. E hoje, queridos, diante da mesa do Senhor, Ele novamente está se aproximando de nós, para nos dizer essas verdades, que podemos cumprir com o que Ele nos pediu, não só o ID, mas tudo aquilo que Ele pediu na sua palavra. E por que podemos fazer isso? Porque nele está todo o poder, porque Ele está conosco todos os dias da nossa vida. Essa é a confiança que precisamos ter nele hoje. Ao comermos do pão, ao bebermos do cálice, fazer lembrança dele, é fazer também lembrança de quem ele é e daquilo que ele nos diz. E darmos mais uma vez um passo de confiança naquilo que ele é e naquilo que ele diz. Para sermos completos nele. E precisamos confiar nisso, queridos, que ele é poderoso para fazer
infinitamente mais do que pedimos e do que pensamos. E a sua vontade, ela reina na nossa vida, quando confiamos na vida do Senhor. Amém? Eu queria chamar aqui os colegas, presbíteros. É aqui em cima. E o Telmo também, nosso pastor querido, amado. Ele deu uma olhadinha para mim agora ali. Nós estamos numa reunião que é também uma reunião da família da fé. E nós, como família, temos, às vezes, dificuldades, situações que precisamos ajuda uns dos outros. E nessa semana, nós vamos estar separados, como a gente faz de 2 em 2 meses, mais ou menos, para estar diante do Senhor e conhecer sua vontade para a congregação local aqui. E nós precisamos muito da oração dos irmãos, para que esse poder, ele atue em nós nesses dias. Quando a gente olhar as dificuldades, as situações, as coisas que são complicadas, em cuidar do rebanho, a gente lembrar que nesse discipulado que Deus espera de nós, é levar para aquele que é o verdadeiro pastor das ovelhas, e que ele cuida das suas ovelhas. E que também a gente possa crescer nele e sermos ovelhas saudáveis, cuidadas por esse bom pastor, para que a gente possa multiplicar da cria. A gente chega no final do ano, a gente faz um propósito eu acho que a gente faz, né, irmãos? De pelo menos ganhar uma vida para Cristo. A gente já está no mês 6, né? Isso não é uma cobrança, irmãos. Eu fico pensando naquele irmão, acho que é o John Knox, ele disse uma vez: Senhor, dê-me a Escócia ou eu morro. Eu às vezes não consigo orar: Senhor, me dá uma vida ou eu morro, que dirá o Brasil inteiro. Mas, irmãos, nesses dias que vamos estar reunidos, nós queremos experimentar mais uma vez a vontade de Deus, a presença dEle na nossa vida. E saber que é Ele que faz, é Ele que cuida de nós, é Ele que cuida da igreja, porque a igreja é dEle. Nós lemos aqui um dos textos. E antes de nós juntos aqui estarmos repartindo do pão, bebendo do cálice, algo tão precioso, tão sagrado, instituído pelo nosso Senhor Jesus, e que não é um simbolismo, mas é uma realidade espiritual que nós vamos fazer agora aqui. Eu queria pedir que os irmãos orassem por nós, para que nessa semana sejamos um. E quando eu digo sejamos um, queridos, não só na nossa unidade que nós temos aqui, mas sejamos um como igreja, nessa verdade que nós falamos aqui, para o crescimento, para agradar aquele que realmente precisa ser agradado, que é o nosso Senhor. Amém. Então eu queria pedir que os irmãos orassem por nós. Acho que o Telmo, como nosso irmão mais... Claro? Antes do Telmo orar, eu queria... alguns dias atrás, na verdade, o Senhor me lembrou o texto pelo qual eu me converti. Eu nasci numa congregação, uma família cristã, e desde pequenininho me acostumei com a vida de igreja, mas teve um dia, e está muito claro para mim o dia, o local, eu tinha 8 anos de idade, mas eu lembro como se fosse hoje, daquele momento e da palavra que foi ministrada. E os versículos que o irmão ministrou e que eu disse sim para o Senhor, era João 7, 37, 38, quando Jesus
disse para uma multidão: quem tem sede, vem a mim e beba. Só que ele diz o seguinte na sequência: quem crer em mim, do seu interior fluirão rios de água viva. Naquele dia eu disse para o Senhor: eu quero beber dessa água e quero que esse rio flua. O que o Senhor me falou nesses últimos dias é que a gente vai esquecendo disso. Esquecendo do quê? O que o Jimmy falou. Nós recebemos o Espírito, mas o poder do Espírito, ele não vai ficar só em nós. Ele tem que fluir através de nós. Se isso não acontece, alguma coisa está errada. E o Senhor renovou isso em mim e já nos deu experiências, né, essa semana de fazer isso. Mas eu queria, junto com o Jimmy, com os colegas aqui, como ele falou que começa conosco, né? Eu queria dizer isso, que todos nós, cada um de nós, a começar por nós aqui, precisamos viver isso, né? Estar cheios do Espírito e manifestar esse poder, esse amor, essa misericórdia com os outros. Pode ser no discipulado, pode ser no evangelismo. Na verdade, tem que ser em todos esses lugares, né? Em todas essas áreas. Amém? Então, amém. Vamos estender as mãos para os nossos amados pastores. Em nome de Jesus, os abençoamos, Senhor. Sim, Senhor. Para esse encontro que terão na nossa chácara essa semana, 5 dias. Que seja muito edificante, Pai, que a Tua inspiração seja sobre cada um deles, para que eles possam sempre ser modelos para o rebanho. Que é tão importante quando a Tua igreja tem verdadeiros modelos para o rebanho, de bons pastores, de bons cuidadores, evangelistas, enfim, tudo que eles têm que fazer, todos nós temos que fazer, Senhor, para estender o Teu reino. Mas eles têm uma responsabilidade especial. Por isso nós os abençoamos para que Tu dê muita sabedoria, Senhor, no que eles conversam, oram, decidem, para darem diretrizes que sejam dadas pelo Teu próprio Espírito Santo para a Tua igreja. Muito obrigado pela vida de cada um deles, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Não deixar o pessoal descer, mas queria dizer para vocês que ontem eu estive entre os jovens para dizer que eles deveriam vir hoje. E eu me emocionei que eles estavam aqui hoje. É claro que não foi um pedido pessoal, né? Mas é um mover que Deus tem dado para que a igreja seja mais unida, mais junta, né? Eu estava percebendo assim que estava se criando 2 grupos, né? E eu sei que isso não agrada o Senhor, né? E disse a eles que a participação deles ia enriquecer a vida dos que vêm no domingo, né? E que a vida dos que vêm no domingo ia enriquecer a vida deles. Porque há uma riqueza na tradição, mas há uma riqueza na renovação. Há uma riqueza na experiência, mas há uma riqueza no vigor. E eles precisam andar juntos. Hoje, o Jimmy me fez lembrar do que eu compartilhei ontem, porque eu falei da ceia que foi celebrada entre os moravianos ali no condado de Zinzendorf, e que a partir dali surgiu um movimento missionário nunca visto. E o fato de o Senhor estar conosco todos os dias não é para nos segurar em casa, não é para nos enclausurar, nós ficarmos aqui entre 4 paredes contemplando Ele, que é muito bom, né?
mas Ele está conosco. E toda a autoridade, como foi dita, foi nos dada, não para ficar fazendo isso, porque para isso não precisamos muito, né? Mas para enfrentar uma guerra que Jesus venceu. E nós estamos aqui como um QG. Guerreiros que vão ser fortalecidos no espírito ao comerem de Jesus, ao firmarem essa aliança, mais uma vez, para que o mundo creia que tu me enviaste. Não foi isso que Jesus disse? Eu quero que seja um, para que o mundo creia. Às vezes nós mesmos não temos certeza que somos um, né? Mas os de trás não precisam olhar, mas os da frente podem olhar para trás. Olha a extensão dessa guerra. É muita gente. Já pensou isso aí espalhado por aí, na cidade? Cada um sabendo que não está sozinho. Às vezes nós nos sentimos tão sozinhos assim, né? Mas só eu estou aqui na rua evangelizando. Há um exército, há um exército. E estou falando só da nossa congregação. O Senhor tem tantos irmãos nessa cidade que estão engajados nessa mesma luta. Nós temos que ganhar vidas para o Senhor. E não é por causa da necessidade só do homem, mas o Senhor nos mandou fazer isso. É por causa da necessidade dele, é para isso que ele morreu, é por isso que ele pagou o preço do pecado do mundo inteiro. Queridos, essa é a visão que eu tenho. E eu não quero dispersar o assunto fora disso. Creio que o Senhor nos trouxe uma palavra muito clara. Que o nosso coração receba essa palavra. Somos um. Somos um corpo. E o Senhor precisa desse corpo funcionando perfeitamente para que a sua obra seja perfeitamente realizada. E hoje estamos aqui para participar dessa ceia. E quando participamos dessa ceia, nós proclamamos a sua morte até que ele venha. E o mundo precisa saber disso. Saber que ele morreu, que ele ressuscitou e que ele voltará. Ele é Jesus, a nossa salvação. Os que vão servir a mesa podem vir aqui. Bom dia, irmãos. Eu recebi uma palavra do Senhor no início e o Senhor me confirmou no coração agora, né? Que o Senhor nos deu poder, nos deu autoridade no nome dEle, mas algo que tocou meu coração foi que Jesus, vendo a multidão, teve compaixão. E quando Ele teve uma visão. Então, só não adianta nós termos, né, o poder dado por Ele e todas as outras coisas, se a nossa visão não for de compaixão. Porque Ele vendo a multidão, Ele teve compaixão. E quando nós saímos para a rua e nós olhamos o necessitado, nós olhamos as pessoas que ainda não conhecem Jesus, o nosso coração tem que ter a mesma compaixão que a dele. Porque Ele teve compaixão de nós, por isso nós estamos aqui. Amém? Perdão por aqueles que decoraram essa mesa. Eu estraguei um pouquinho por uma coisa que vale mais do que a decoração. É o coração.
de Jesus. Quero orar pelo pão, pedir para o João, ore pelo cálice. Tu te deste por nós. Assim como esse pão vai ser partido, tu foste partido por nós. Para que nós tivéssemos vida em ti, vida eterna. Nós te agradecemos. E a nossa oração, Senhor, consagrando esse pão, é que cada um que tomar desse pão tenha um toque teu, Senhor. Daquilo que, não só daquilo que tu fizeste, mas também daquilo que tu ainda queres fazer. Entregamos nossa vida, Senhor, para ser partida entre muitos, para que também muitos possam ter vida. Porque tu disseste que fluirão rios de água viva. Essa vida seja repartida. Senhor, estamos nos últimos dias. E urge, sabemos que tu estás às portas para vir. Faz-nos lembrar disso, Senhor, ao tomarmos esse pão. Em nome de Jesus. Obrigado, Senhor. Tu morreste por causa das nossas transgressões e ressuscitaste por causa da nossa justificação. Obrigado. Na cruz derramaste teu sangue, que nos perdoa todos os nossos pecados e nos limpa de todos eles. Obrigado por teu sacrifício único, perfeito e eterno. Senhor, que sempre estejamos olhando para Ti, sempre sendo tocado pelo Teu Espírito, para não esquecer da purificação dos nossos pecados de outrora. Cada dia relembrando Tua morte por nós. Muito obrigado. Tão grande amor que nos uniu ao Pai, e tão grande amor que nos une uns aos outros. Consagramos esse cálice a Ti, o sangue do nosso amado Cordeiro Jesus, nosso bom pastor, que nada nos falta. Amém.